Glória a Deus. Nós estamos em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6. Dentro daquele quinto passo do processo de oração, que é manter um registro memorável dos seus pedidos a Deus. E os pedidos gerais que Jesus ensinou dentro da oração do Pai Nosso. Mateus 6, de 9 a 13. Vamos ler juntos mais uma vez? Portanto, vós orareis assim, todos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Ontem nós começamos na segunda parte, né? A primeira parte nós vimos na quarta-feira, que foi a verticalidade dos nossos pedidos gerais, ou seja, em relação a Deus, nossa relação com Deus, onde nós pedimos ao Senhor aquilo que é do interesse direto de Deus, ou seja, os três pedidos da primeira parte. Repita: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Esses pedidos são de prioridade divina, é o plano de Deus, a vontade completa de Deus. Os outros três pedidos, nos versículos 11, 12 e 13, é a horizontalidade dos nossos pedidos gerais, que é em relação a nós mesmos, ao nosso próximo, seja crente ou descrente, ao mundo inteiro em que nós vivemos, as circunstâncias em que nós vivemos. Então está o versículo 11, o 12 e o 13. Nós estamos no meio de um sistema chamado século. Na Bíblia, século não é isso que a gente pensa, século 20, século 21, um período de 100 anos. Na Bíblia, século é esse mundo temporário. Todo esse mundo temporal, não importa quanto tempo o mundo dure, tá? Não importa quanto tempo o mundo dure. Na Bíblia, século é a duração do temporal do mundo todo. Por isso que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tá? Eu não falo no plural dos séculos, mas do século. O século é todo o tempo de duração do mundo. Não importa que seja milênios, mas é o século. O século é o mundo inteiro, esse mundo temporal, essa realidade temporal em que nós vivemos no meio dela. Se vivemos aqui, vivemos também à mercê de todas as vicissitudes seculares. De tudo que pode acontecer com uma pessoa nesse século, pode acontecer com qualquer um, não importa se é crente ou se é descrente. Se vier um tornado, acerta a casa de crentes e descrentes. Se vier uma enchente, pode encher a casa de crentes ou descrentes. Se tiver um terremoto, pode derrubar a casa de crentes ou descrentes. Não há diferenças. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo planeta, estamos todos à mercê das mesmas coisas. Se acontecer o aquecimento global, não são só uns que vão se aquecer, todos vão se aquecer. Os raios solares vão atingir todos. Então todos estamos à mercê de todos os perigos dessa vida, de todas as fragilidades que temos nessa vida. Tem muita coisa poderosa por aí capaz de nos matar, porque nós somos seres muito frágeis. Portanto, essa segunda parte da oração atinge toda a constituição humana. O corpo, a alma,
e o espírito do homem. Tá? O corpo foi o que nós falamos ontem à noite, né, no versículo 11. Repita: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vimos ontem que o pão nosso, aqui nesse texto, representa toda a provisão material para o nosso corpo, tá? Para o nosso corpo, que é apenas o vaso, o nosso corpo que é apenas o invólucro, tá? O pacote para colocar dentro algo que é imaterial e invisível, que é a nossa alma e o nosso espírito. Somos formados de espírito, alma e corpo. A pessoa não convertida, ela é formada apenas de corpo e alma. Mas a pessoa convertida, Deus deu a ela um novo espírito. Então ela é formada de espírito, alma e corpo. Tá? Glória a Deus, entenderam bem isso? Tá? Formada de espírito, alma e corpo. Então, o Pai Nosso, essa segunda metade do Pai Nosso se refere a isso. A primeira parte se refere ao corpo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora, a segunda parte se refere à alma. O versículo 12 se refere à alma. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Leia vocês. Aleluia. Algumas pessoas falam ofensas, porque logo no versículo 14 e 15, Jesus fala das ofensas. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Leiam vocês agora, 14 e 15. Amém? O que tem ofensa a ver com dívida? Se você ofender alguém, você passou a ser devedor dessa pessoa. Se alguma pessoa te ofendeu, ela passou a ser devedor seu. Tá? A devedor. Lhe deve pelo menos desculpas. Lhe deve pelo menos perdão. Ok? Então passa a ser devedor. Por isso perdoa as nossas dívidas. Esse versículo 12, que trata no seu contexto central do grande tema evangélico do perdão, tá? O grande tema evangélico do perdão é um versículo muito profundo que vai falar exatamente as necessidades da nossa alma. A nossa alma é formada de 3 partes muito sensíveis e muito especiais. A nossa alma, que em hebraico é nefesh, que é o sopro de Deus nas narinas do homem, quando Deus criou o corpo do homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida. A palavra que está lá para fôlego de vida é nefesh, que traduzido para o português é alma. A alma do homem, que na Bíblia é chamada por outros 2 termos, é chamado de coração, tá? Na Bíblia, a alma é chamada de coração. Quando fala de coração na Bíblia, não está falando do órgão físico que bombeia sangue para o corpo, tá? Que bombeia sangue para o corpo. Não está falando do coração. Tá? Não está falando da cardia, que é coração em grego. Mas a alma em grego não é cardia. Em grego a alma é psyche, que alguns em português erroneamente pronunciam psique.
Psique. Já ouviram falar de psique? Essa pronúncia é errada. A pronúncia correta é psirre. Nós, inclusive, no Brasil, pronunciamos psicologia de maneira errada. Psicologia não é psicologia, é psicologia. Não tem o P. Esse P é mudo. Se você estudar inglês, como é que fala psicologia em inglês? Psychology. Psychology, mas começa com P. Esse P é mudo. Então, psirre é a alma em grego. Tá? Psirre, que as pessoas chamam de psique. A nossa alma, que também na Bíblia é chamada de coração, como uma metáfora. Porque assim como o coração físico bombeia sangue para o corpo inteiro, a alma é que faz de nós seres viventes. A alma é que traz vida para o corpo. Tira a alma do seu corpo, você cai como um pedaço de carne. Tira a sua alma e o corpo cai. O corpo não vive sem a alma. Assim como o corpo não vive sem a circulação do sangue bombeada pelo coração, também nós não temos vida física se não tivermos a alma vivente. O homem passou a ser um ser vivente, Gênesis 2, capítulo 7, quando Deus lhe soprou, insuflou a alma, nefesh. Nefesh em hebraico, sirre em grego. A alma. Na Bíblia é chamada de coração. Coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa é uma pergunta retórica, porque a resposta está incluída nela mesma. A resposta a essa pergunta é o Senhor. Deus conhece porque Deus sonda os corações dos homens. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus conhece cada homem na sua intimidade, na intimidade da sua alma. Deus enxerga a nossa alma. Ao olhar para nós, nós olhamos uns para os outros e vemos o corpo. Tá? Olhamos uns para os outros e vemos o corpo. Vemos as expressões do corpo. É claro que essas expressões, se você está vivo, têm origem na sua alma. Então a gente fica mais ou menos sabendo como está a alma, né, pelas expressões do corpo, pela expressão do rosto, pela maneira uma pessoa está fisicamente. Mas isso é muito superficial. Deus